Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Rix, trazendo para vocês mais um corte aí sobre o Flamengo. Então já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Primeira rodada do Brasileiro, você não vai estar jogando Libertadores ainda, vai ter vindo do... Mas o que eu te pergunto é, se um Flamengo enfrenta um Botafogo, por exemplo, para pegar um clássico, né, num domingo, e aí na quarta-feira anterior, ambos têm jogos 3.000 metros, 3.500 de altitude, né? Depende de como tiver a tabela, né? Então, é isso que eu tô Porque falando. No caso do Palmeiras era o primeiro jogo. Era o primeiro jogo, era entre os dois jogos. E o primeiro jogo da Libertadores. Então você tinha mais 5 para... Sim, mas só uma coisa importante aqui, que eu não sei se foi da boca para fora, mas algo que foi falado. Tanto o Boto, falando do Flamengo, tanto o Boto quanto o Felipe Luiz já externaram que a prioridade do Flamengo é o brasileiro. Então, e eu acho que... Tô pegando carona no que você falou aí, o exemplo de Flamengo e Botafogo. E o Flamengo tá certíssimo em ter essa postura. Mas eu acho que é mais sobre Copa do... mais num olhar para a Copa do Brasil do que para a Libertadores. Não, na fase de grupos eu acho que ele pode ter esse olhar. Porque quando você faz isso, de você colocar um time alternativo, porque esse time alternativo é melhor que o adversário, obviamente você pode pagar um preço lá na frente, porque a gente já viu algumas vezes os times fazerem isso e não ganharem os seus jogos. O Palmeiras, por exemplo, perdeu do Bolívar. Claro. O Flamengo teve um jogo, se não me engano, foi na era do Vitor Pereira, que ele poupou. Contra o Alcas. Primeiro contra o jogo. Alcas, perdeu. Entre as duas finais contra o Fluminense, a primeira ele havia vencido por 2-0. Eu estava nesse jogo em Quito. Ele colocou um time misto, acho que foi a estreia do Wesley pelo Flamengo. Esse é o ano que foi eliminado contra o Olímpia. Aí ele volta, toma um pau do Fluminense e cai. Então, jogar contra o Olímpia fora de casa pode ser uma eliminação que não podia acontecer. Seria muito mais difícil que acontecesse se o jogo estivesse jogando em casa. Sim. Então, você tem que fazer uma escolha. E eu acho essa escolha bem questionável. Questionável, eu estou sendo literal. Não estou falando que ela é certa ou errada. Por quê? A Libertadores, a gente está falando aqui, olha, os times brasileiros vão passar, o Flamengo vai passar. Em 8 jogos, em 7 jogos, melhor dizendo, ele pode conseguir o campeonato de longe mais importante da temporada. O Campeonato Brasileiro é muito mais difícil. Pelo nível dos adversários, pela regularidade. E a torcida que adora o brasileiro, obviamente, quer ganhar o brasileiro, gosta mais da Libertadores. Então, assim, por mais que eu entenda que, sendo muito frio, tem lógica, porque depois no mata-mata você coloca o time principal, e aí você tem suas chances, você vai classificar mesmo com o time alternativo. Não, eu acho mas não é discutível Eu acho que sim. Se o Flamengo seguir essa lógica que ele anunciou, ele está corretíssimo. Eu entendo poupar para jogar na Copa do Brasil. Aí eu acho um absurdo. Não, tudo bem. Copa do Brasil não vou nem entrar nessa questão, que é uma questão muitas vezes financeira que fez com que ela seja priorizada em relação ao brasileiro. Mas o meu ponto é, um time como o Flamengo, por exemplo, com o elenco que tem, levando o Campeonato Brasileiro muito a sério, tão a sério quanto a Libertadores, não estou dizendo mais. Porque poupar na fase de grupos não significa levar menos a sério do que o brasileiro. Obviamente, poupar na fase de grupos, contanto que você tenha a absoluta confiança de que você vai avançar, eu acho que faz sentido, porque os pontos do brasileiro são irrecuperáveis e a vantagem na Libertadores... Para muita gente, inclusive, é uma vantagem subjetiva, porque você não tem nem mesmo mais a vantagem de enfrentar um time que foi segundo colocado se você ficar em primeiro. Agora a vantagem que você tem é a vantagem de resolver em casa, de fazer o segundo confronto no seu estádio. Eu acho que é uma vantagem, concordo que é uma vantagem, mas não sei se vale você arriscar 3 pontos de um campeonato brasileiro, sobretudo quando você tem em mãos o material que o Flamengo tem para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mesmo se você estiver no meio do mata-mata da Libertadores? Não, mata-mata da Libertadores não se conta. Sempre que você tenha feito o primeiro jogo e resolvido ganhar de 4, 5 a 0. Sim, aí você caminhou a classificação. O que eu acho que pode acontecer nessa questão... Estou falando fase de grupo. Preservar em fase de grupo, como os estaduais já vão ter acabado quando rolar a fase de grupos, acredito que quem vai, se por acaso algum time brasileiro preservar na fase de grupos da Libertadores, não vai ser no começo, e sim no final, aqueles que nos primeiros 3, 4 jogos já garantam uma classificação matemática, e aí talvez no 5º ou 6º jogo... E aí precisa ver a tabela, né? Quando acontece o jogo do Flamengo com a LDU, do Palmeiras com o Bolívar... Vai depender da classificação da fase de grupos e de quais vão ser os confrontos do Campeonato Brasileiro, onde que vão ser os grandes jogos. Ninguém joga a primeira fase de Libertadores, não consigo identificar isso porque as circunstâncias não permitem. Falando dos brasileiros, entra em campo pensando em ter mais pontos que todo mundo para decidir em casa. Se tiver, é legal. O importante é classificar.
Não vejo... Assim, não dá para ter esse empenho. Mas eu já vi time fazendo isso no estadual para ter Não dá para ver esse objetivo na Libertadores porque o calendário é pesado. A partir do momento que começar, serão 74 dias, 20 jogos. 2 de Copa do Brasil, 6 de Libertadores, 12 rodadas de Brasileiro. Porque o seu Flamengo, óbvio, ele pensa o seguinte: quem são meus concorrentes? Botafogo e Palmeiras, são muito fortes hoje. Tem que respeitar. O Palmeiras está sempre. O Botafogo, porque é a novidade e vai ter força para isso. É o atual campeão. Né? O atual campeão. E aí? O que eu estou pensando, irmão? O Boto, cultura do Boto, é de campeonato nacional valorizado. Né? Na Europa, você se prova como treinador, dirigente e jogador ganhando o campeonato nacional. Se você puder ganhar a Liga dos Campeões, melhor ainda. Mas o Campeonato Nacional não é esta porcaria como se trata no Brasil. É algo que se valoriza. Você não vê, apesar da reclamação de calendários que se tem no futebol europeu hoje, os grandes times do futebol europeu, sim, dizimando suas escalações, porque os caras não aguentam. Eles no máximo na segunda Copa Nacional, isso, né? Na segunda. Eles jogam. A Inglaterra mesmo assim, não na final. Eles jogam o Campeonato Nacional, não se abre mão de nenhuma forma. É a cultura de onde foi formado este treinador, Felipe Luiz, como jogador e como treinador. E do Boto também. E é claro que tem o Flamengo instituição, né? Isso não é da cabeça deles. O BAP é importante, é o presidente do clube. Mas eu vejo que dá para, com 12 rodadas e Mundial de Clubes, talvez a ideia seja o maior número de pontos no Campeonato Brasileiro, liderança, se possível, estender com folga e classificação na Libertadores. Sim, óbvio, imagina, ficar fora da Libertadores. Só não pode titubear e ficar em segundo, porque pode pegar um adversário primeiro e aí, dependendo do primeiro colocado... Mas tem elenco para isso, para fazer os dois, tá? Não, assim, o Botafogo ano passado, o Botafogo ano passado, por exemplo, desculpa te interromper, só para dar exemplo. O Botafogo ano passado, por exemplo, ele chega à final decidindo todos os jogos fora de casa. O Atlético Paranaense já eliminou o Palmeiras no segundo jogo fora de casa. O Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro com o segundo jogo fora de casa. Que essa vantagem no Beira-Rio na semifinal. Por isso que eu digo que essa vantagem hoje ela é mais subjetiva do que ela já foi num outro momento, quando você tinha a coisa de ser primeiro ou não ser segundo. Ser segundo era muito ruim. Porque a tua chance de pegar um time muito, muito forte nas oitavas de final era muito grande se você ficasse na segunda colocação. Agora não é mais assim. Agora a tua vantagem é decidir em casa. Quer dizer, vale colocar em risco ou diminuir suas chances de conquistar pontos num campeonato por pontos corridos tão importante como o brasileiro para ter, eventualmente, essa vantagem? Eu acho discutível. Eu fiz um levantamento sobre um outro tema interessante. Dos 32 times que jogarão a fase de grupos, 17 técnicos argentinos, mais da metade dos técnicos. É que os técnicos vão mudar até lá, né? Vai cair. Sim. Mas hoje é o meio dos do 32 times, 17 técnicos argentinos e 4 técnicos brasileiros. Rogério Ceni, Roger Machado, Felipe Luiz e o Thiago Leitão, técnico do Bulo Bulo. São apenas 4 em 32 contra 17 técnicos todos técnicos jovens. Mas, ó, muitos sim. Tem 2 Libertadores da América aí, né? Esse ano é um ano mais difícil, porque a fase de grupos termina 28 de maio, pertinho já do Mundial de Clubes. Os clubes vão voltar a jogar as oitavas só em 13 de agosto. Então são 77 dias, são mais 2 meses e meio até retornar. Por exemplo, o Palmeiras faz a fase de grupos com o Estevão. E praticamente sem o Paulinho, não tem Estevão. Né? Como os clubes brasileiros, uns vão contratar, vão melhorar, outros vão perder jogadores. Então, assim, é um tempo tão longo. Mais ao presidente BAP, a você, ao José Boto, pelo estilo de trabalho, porque, segundo ele, está muito bom trabalhar no Flamengo, o ambiente está muito bom. Eu gostaria de saber de você como que é a forma de trabalho dessa nova gestão, dessa nova diretoria, ou seja, do presidente BAP. Como que é a relação? Porque isso me chamou muita atenção. O Felipe Luiz é um cara que conhece muito o Flamengo. Ele viveu o ambiente do Flamengo durante muito tempo como atleta e agora como jogador. Para ele mencionar isso é porque eu acredito que tenha melhorado bastante, pelo menos na visão dele. Então eu gostaria de saber como que é esse estilo de trabalho da nova gestão com vocês. Olha, para além de não ter capacidade para fazer comparações com o que se passava antes, porque não estava cá, não conheço, acho que também não é justo fazer aquilo que
que nós nos propusemos foi cada pessoa é responsável por uma área. Eu sou responsável pelo futebol e no final vou ser julgado por todo o trabalho que fiz. E não tenho qualquer problema com isso. Acho que deve ser assim em todos os clubes. Mas para isso também quero alguma liberdade no sentido de impor aquilo que é a minha maneira de trabalhar. O presidente dá carta branca para nós trabalharmos aqui da forma que nós achamos que é melhor. Eu acho que aquilo que o Filipe se refere, sem ter falado com ele e nem sequer ter ouvido o que ele disse isso, refere-se realmente a uma tranquilidade que existe hoje aqui no CT. Aqui só estão mesmo as pessoas que são necessárias. No treino também só estão as pessoas que são necessárias. E, por outro lado, algo que é o meu trabalho, que é conectar as pessoas. Ou seja, as pessoas, se estão aqui, têm funções e têm que as cumprir de uma forma profissional e correta, de forma a que a equipa principal, portanto, ao elenco, ao treinador, aos jogadores, não falte nada para realizarem o seu trabalho. E esse tem sido muito do meu papel nestes meses, foi conectar as pessoas, colocar as pessoas a fazerem o seu trabalho para que tudo esteja pronto e nas melhores condições para que o treinador e os jogadores rendam o máximo possível. Além de que... absoluto, simplesmente mudar de ideia e querer continuar no Flamengo. O que mudou? O que vocês fizeram para poder convencer um Pulgar a ficar, ou até mesmo um outro atleta que tinha uma intenção de deixar o Flamengo e agora quer continuar? Não, o Pulgar até é um caso interessante. O Pulgar, quando eu cheguei, ele falou que estava no último ano de contrato, que queria sair porque estava cansado, muitas viagens. Notava-se até na forma como ele falava, muito cansado. Eu disse a ele que não o deixava sair, nesta altura não o deixava sair, mas que, por outro lado, não iríamos fazer como normalmente os clubes fazem, que é, está em último ano de contrato, não renovas, não jogas. Não, íamos utilizá-lo até ao final do contrato e depois ele ia à vida dele. Isto ficou assim. Entretanto, fomos para a pré-temporada nos Estados Unidos e depois de virmos da pré-temporada ele diz: pensei bem, mudei de ideias, estou interessado em ficar aqui mais tempo. E eu, por acaso, até zoei com o Filipe, assim, o que é que tu disseste ao Pulgar, ou o que é que... E ele diz-me, não disse nada, não falei nada, o que é que foi? Não, é que ele quer ficar. Não acredito, agora ele quer ficar. Eu acho que tem muito a ver, eu acho que os jogadores notam isso, há um ambiente muito saudável aqui dentro do Ninho. Há um ambiente super saudável. Os jogadores sentem-se protegidos naquilo que é de nós proporcionarmos a eles todas as condições para que trabalhem da melhor forma. O ambiente é muito positivo dentro do elenco. Toda a gente sente que tem importância, porque tem. O Filipe é uma pessoa muito justa naquilo que são as suas decisões. E eu acho que esse ambiente faz com que os jogadores se sintam bem aqui, num clube com uma dimensão do Flamengo e uma cidade como esta espetacular, não há motivo para quererem sair daqui. Perfeito. A gente mencionou o Pulgar aí. Vamos lá, tem 2 jogadores que a gente já sabe que o Flamengo tem a intenção de renovar. Que nos façam termos sempre soluções para substituir esses jogadores. O Gaston Martireda, do lateral direito do Racing, é um nome que está na mira de vocês? Ele já teve no Flamengo anteriormente. Pode ter estado na mira, mas neste momento não é um perfil que se adapte a este modelo que nós temos, que é o modelo do Filipe, mas que é um modelo que tem tudo a ver com o Flamengo e que, na minha ótica,
independentemente do Filipe estar aqui ou não, é este o modelo de jogo que deve ser mantido no Flamengo. Depois a questão é procurar treinadores, no caso do Filipe sair, não é? Que não vai acontecer tão breve, que se adaptem, não, que tenham este modelo de jogo. E não trazer um treinador que nada tem a ver com este modelo de jogo e, como é óbvio, vai pedir outro tipo de jogadores. Porque muitas vezes, e deixa-me, se me permites que eu falo, Claro. porque às vezes as pessoas dizem muita coisa e não sabem muitas vezes o que é que estão a dizer. Muitas vezes não é questão dos jogadores serem maus ou serem ruins, ou não. Há jogadores que são muito bons para um determinado... A gente está falando de Premier League, estamos falando de modelo de jogo, estilo de jogo e de bons jogadores. Isso me remete o quê? Jorginho, que atualmente está no Arsenal, jogando a Premier League. O Flamengo tem uma negociação com o Jorginho, isso aí não é segredo para ninguém, que você vem tentando a contratação desse jogador. Eu quero te perguntar o seguinte, Boto. Hoje, a chance de Jorginho assinar o pré-contrato com o Flamengo é grande? Como é que está a situação? Como é que está essa negociação? Eu soube que o empresário dele estava no Maracanã ontem, assistindo ao jogo contra o Fluminense. Queria que você falasse sobre essa negociação aí com o Jorginho, porque a torcida está aqui perguntando, Jorginho. Responde a nação rubro-negra aí. Jorginho vem, Boto? Essa é uma pergunta que devia ser mais feita ao Jorginho do que a mim. Porque neste momento a bola está do lado do Jorginho. E ele normalmente trata bem a bola e espero que a trate bem e no sentido melhor para ele e para nós, que é vir para o Flamengo. Mas, dando tudo certo, ele joga o Super Mundial, ele vai estar disponível no Super Mundial, essa é a ideia? Se der tudo certo, sim. Até porque eu também leio muita coisa que as pessoas falam e o facto do contrato de um jogador ir até 31 de julho, não é? De um ano, na Europa, normalmente o que acontece? As ligas na Europa acabam mais cedo, acabam em maio, os jogadores mudam de clube e há um acordo entre os clubes, que é uma coisa quase universal, percebes? Não é preciso tu discutires com o clube, de liberar os jogadores assim que acaba a respectiva liga, não é? Por exemplo, sei lá, o Arsenal quer comprar um jogador do Benfica, não é? Não espera até dia 31 de julho para trazer o jogador, para o jogador começar a treinar, porque há um acordo tácito nisso, de se liberar o jogador para haver uma rescisão de contrato com um mês, uma coisa qualquer. Central Córdoba da Argentina, a LDU do Equador e o Deportivo Táchira da Venezuela, né? Então a proposta aqui é justamente analisar cada um desses adversários. Vamos começar pela LDU, que é o adversário mais complicado, sem dúvida nenhuma, do Flamengo nessa fase da Libertadores da América, embora já não seja uma LDU tão forte como aquela que foi campeã da Copa Sul-Americana em 2023 em cima do Fortaleza. Inclusive disputou a Recopa contra o Fluminense no ano passado, né? Foi derrotada pela equipe tricolor. E é um time que tem alguns remanescentes daquela equipe, tá? Sempre lembrando que seria muito difícil escapar da altitude nessa fase de grupos da Libertadores da América. Havia times, né, como o Bolívar, por exemplo, de La Paz, que jogam na altitude. O Flamengo, pelo menos, saiu de La Paz, né? Não vai enfrentar nenhum time da capital boliviana, mas vai encarar os 2.850 metros da cidade de Quito ao jogar contra a LDU no estádio Casablanca, né? Que é onde a equipe equatoriana manda os seus jogos. Bom, é uma equipe que tem um treinador bom, o Pablo Andrés Sanches, né? Que inclusive foi técnico do Palestino, já enfrentou o Flamengo, é um bom técnico. Eu gosto desse técnico que costuma jogar num 4-3-3. O goleiro é o veteraníssimo Domingues, que foi, inclusive, durante muito tempo, ainda é goleiro da seleção equatoriana, né? Inclusive disputou a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Então é um goleiro que tem qualidade. É um pouco presepeiro, mas tem qualidade. Acho que a força dessa equipe da LDU está no seu sistema defensivo. Joga com uma linha de 4 e tem um bom zagueiro, o haitiano AD, cabeludo, tal, é bom jogador. Então a gente está falando aqui de jogadores bons na linha defensiva e também no gol,
né? O veteraníssimo Domingues. É uma equipe até um pouco envelhecida, essa da LDU. No meio de campo, joga com uma linha de 3. Eu acho que o Villamil é o principal jogador, atua mais como meia pelo lado direito, é o principal jogador dessa equipe. E na frente, acho que o homem mais perigoso é o centroavante, o Arce, jogador paraguaio, tá? Não é boliviano, não. É paraguaio. Arrasa a LDU, diz que é fraco demais, não é não, velho. O Cleison também arrasa, também diz que é fraco. Acho que vocês estão se iludindo. O Gabriel Flores dizendo que o João Guilherme e a Daniela Boaventura mandando muito bem no Flamengo TV, um deboche. Não esperava outra coisa, são 2 ótimos profissionais. Diz aqui o Luiz Paulo, se o Flamengo jogar para valer, passa fácil. Tem que fazer o máximo de pontos possível. Isso é outra coisa importante. O Flamengo fez muito poucos pontos na primeira fase do ano passado. Então, ele, além de ter saído em segundo e ter que jogar o segundo, depois, com qualquer um que ele cruzasse, seria jogar o segundo jogo fora. O Flamengo precisa ter uma pontuação alta esse ano. Sair em primeiro com uma pontuação alta, para levar vantagem lá na frente até a final. Aliás, onde é que é a final esse ano? Onde vai ser a final? Se alguém souber, bota aqui para mim. A final da Libertadores desse ano. O Wagner Obama diz que Libertadores não tem jogo fácil. O Ralf Rangel lembra que o Flamengo foi campeão em 2019 e 2022 jogando contra a LDU. Não na final, é claro. O Gustavo Maciel pergunta se eu voltei para Ipanema. Não, Gustavo, é momentâneo. Porque amanhã eu me interno para fazer na quarta-feira pela manhã um cateterismo. Mas tão logo eu receba alta e seja liberado para voltar a dirigir e tudo, eu vou voltar para Ponderosa. O Cleiton Marques diz assim, boa noite, RMP. Se tivermos nossos melhores jogadores em condições, acho fácil passarmos nesse grupo, mesmo com a LDU na altitude. O jogo da LDU na altitude é o jogo que define esse grupo. O Flamengo ganhar lá, primeirão, tranquilo. Se arrumar um empate, também acho que ganha depois no Rio. O Thiago de Almeida diz que esse grupo do Flamengo é a baba do boi cansado, como eu costumo dizer. O Malvadão vai passar fácil. Calma, Thiago. Já lembraram aqui. Ano passado, era Milionários, era Palestino, e o Flamengo penou para classificar. A Maria Zebendo pergunta aqui como ficou. Espero que esteja difícil. Nunca é difícil, Maria. Nunca é difícil. O Palmeiras é um aberto. O Palmeiras pegou o Bolívar, o Sporting Cristal e o Cerro Porteño. Não, galera. Deixa eu ir aqui no Diego, pro Diego contar pra gente, né, além da altitude, o que dá pra gente esperar, assim, a gente tem um estreante, né, o Central Córdoba, que joga a Libertadores pela primeira vez, porque o Central Córdoba venceu o primeiro... O Central Córdoba foi a Copa da Argentina, né? Exatamente. E aí agora vem pra Libertadores da América pela primeira vez. A altitude a gente sabe como é que é, e o Deportivo Táchira, eu acho que a gente pegando o futebol venezuelano como um todo, o nível é muito distante, né? Talvez seja o país com maior distância para o futebol brasileiro na América. Dani, é isso aí. Você falou tudo. Primeira preocupação era a altitude. Caiu pra gente, mas como bem disse o Rei, o Flamengo não tem que temer ninguém. Eles que tem que temer a gente. E é bom já resolver logo com Quito, que é resolver a altitude. Tem que ver se o primeiro jogo vai ser lá ou vai ser aqui. Mas depois são 2 jogos mais tranquilos. Então, interessante tanto aqui, Táchira quanto... Desculpa, o Córdoba são bem mais tranquilos. O Córdoba está em 7º no Campeonato Argentino, são 2 grupos, Grupo A e Grupo B, com 15 times. Então está na metade do grupo dele, não faz uma boa campanha. E o Táchira está em 2º, empatado com os outros 4 times ali. Está no saldo em 2º colocado. Mas a Venezuela não assusta. É mais no beisebol lá o negócio. Lá, eles são bons, é verdade. Agora, a LDU já jogou contra o Flamengo 4 vezes em Libertadores da América. 2 vitórias... 1 empate e o Flamengo perdeu uma vez, que foi exatamente em 2019 lá em Quito. Ô, Rei, conta aí pra gente o que o pessoal tá achando. O que você achou, Rei Krauda? Olha, Quantos pontos fará o Flamengo? Olha, sinceramente, eu achei um grupo complicado. A altitude, 18 pontos do Flamengo. Quantos? Não se fala mais disso. Caramba. 18 pontos, deixa eu dar uma lida aqui no pessoal. Que o pessoal que tá animado... Não esquece de deixar o like no vídeo aí, por favor.
tá? E se inscrever. É muito importante a sua inscrição, ativar o sininho de notificação, porque a gente está com um projeto novo, a Flamengo TV, e a sua ajuda é muito importante, tá bom? Beleza? Quantos pontos? Oi? Quantos pontos? Olha, não querendo ser soberbo, nem arrogante, 18 pontos. 18 pontos. Porque o grupo é complicado. Perfeitamente. Porque o jogo... Aqui, ó, o meu querido amigo Cláudio Barbosa mandou que vem a LDU na altitude, Condor vira urubu. Tem aqui, ó, pera aí. Tem mais. O pessoal tá animado. Josemir Marques, ótimo grupo. Mas com o time atual poderia ser qualquer adversário. Eu também acho a mesma coisa. O Leonardo mandou, Mengão vai passar em primeiro. O Clóvis Neto, na altitude de Quito, o Urubu será evoluído para... Aí, rapaz, o pessoal tá animadinho, hein? Tá empolgado. Olha aqui, ó, o Deportivo Táchira, o Flamengo já jogou 2 vezes contra ele e em Libertadores da América e venceu as 2 oportunidades. São 2 vitórias do Flamengo contra o Deportivo Táchira, um dos nossos adversários aqui na fase de grupo. É só o fato do Central Córdoba ser um estreante dá um peso maior, né? Eu tenho uma teoria de quanto mais você frequenta uma competição, de quanto mais vezes você participa, maior é a satisfação de estar em campo e menor é o peso de vestir a camisa defendendo alguma coisa. Óbvio que o Central Córdoba vai chegar preparado, é o campeão da Copa da Argentina, mas assim, vai ter também um peso de estar nessa competição pela primeira vez, sabendo da tradição dos outros times argentinos. Imagina enfrentar a gente aqui dentro. Lotado, 70 Você falou mil isso que é muito pessoas. importante, Dani, de regularidade. O Flamengo está indo na 9ª Libertadores seguida, junto com o Palmeiras, que é o recorde, que era do São Paulo, de 9 participações seguidas. Então o Flamengo se acostumou. O João fala muito isso. Quem disse que não tinha tradição? Né? 2019 ali não tinha. Agora a gente está toda vez lá, chegando e chegando forte. Então assim, eu estou bem tranquilo com o grupo. Estou com o Rei no 18, acho muito. Fecho em 15. Fecho em 15. Fecho em 15, tá bom. Na altitude lá, exato. Tá beleza? É bom. E dá pra ganhar lá, gente, até porque o LDU não tá com um time legal, tá em 5º do Campeonato do Equador. Então, você não tá tão bem assim. O maior adversário é a altitude, né, gente? É isso. Quando vier pra cá, joga bem. Joga bem. A gente ganha aqui. Tem um físico muito bom, né? Corre uma barbaridade. O João já sentiu a altitude, os efeitos da altitude? E lá em Quito, inclusive. E é ruim mesmo, né? A sensação narrando o jogo que eu estava correndo na esteira na velocidade 13. Já experimentou isso? Não. Eu não consigo correr na velocidade 13. Exato. Eu não tenho fôlego nem joelho para ir. Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um Coxa aqui do nosso canal nessa terça-feira, dia 18 de março de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e atualizações do Mengão, galera. Então deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino, que aqui você ficará por dentro de tudo do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, nação.